Imagine perder tudo o que você ama em um único dia. Filhos, bens, saúde, respeito. Tudo. Deitado no chão, coberto de cinzas, com o corpo ferido e a alma em pedaços. Um homem ergue os olhos ao céu e diz: Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a história de Jó. Mas existe algo que muitos não percebem. Por trás de tanta dor havia um mistério. Um segredo que não explica tudo, mas revela quem Deus é e o que é a fé de verdade quando o céu parece silencioso. Por que um homem tão justo sofreu tanto? O que Deus estava fazendo no silêncio? E o que ele disse do meio do redemoinho? Vamos mergulhar na jornada de Jó. Um homem que perdeu tudo, enfrentou o silêncio de Deus e permaneceu fiel. Jó vivia na terra de Uz. Seus dias eram marcados pelo trabalho e pela paz. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e evitava o mal. Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, que se amavam e se reuniam para celebrar. Havia alegria e ordem. Mesmo assim, Jó vigiava o coração. Após cada ciclo de festas, ele se levantava cedo e oferecia sacrifícios por cada filho. Talvez tenham pecado em segredo, pensava. Sua fé não era ritual, era viva, cuidadosa, reverente. Jó também era próspero. Possuía milhares de ovelhas e camelos, bois, jumentas e muitos servos. Sua influência se estendia por toda a região. Muitos o chamavam de o maior do Oriente, mas não era a riqueza que o distinguia, e sim a pureza do coração. Ele sabia que tudo vinha de Deus. De fora parecia uma vida perfeita, família unida, colheitas fartas, nome respeitado. Se alguém perguntasse: quem é o homem mais abençoado da terra? Muitos responderiam: Jó. Só que havia algo que olhos humanos não viam. Lá em cima, além do alcance da vista, uma cena se desenrolava. A Bíblia conta que, em certo dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles veio o acusador. Deus soberano perguntou: De onde vens? Ele respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor mencionou um nome que ecoou entre céu e terra. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. O acusador retrucou: Jó teme a Deus por nada? Tu o cercaste de proteção, toca no que ele tem e ele te amaldiçoará. E Deus permitiu a prova. Tudo o que ele possuía poderia ser tocado, mas a vida de Jó seria preservada. Na terra de Uz, o dia começou como qualquer outro. O sol dourava os campos, os servos trabalhavam, os filhos festejavam. De repente um mensageiro chegou ofegante. Os sabeus atacaram. Levaram os bois e as jumentas, mataram os servos. Só eu escapei. Enquanto ele ainda falava, outro entrou. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei. O terceiro veio logo em seguida. Os caldeus invadiram e levaram os camelos. Mataram os servos. Só eu escapei. Antes que Jó respirasse, o último mensageiro chegou devagar, com o rosto pálido. Seus filhos estavam na casa do mais velho. Veio um vento do deserto. A casa desabou. Ninguém sobreviveu. Só eu escapei. O mundo de Jó desabou. A dor não veio em ondas, veio como avalanche. Ele rasgou as vestes, lançou cinzas sobre a cabeça e se prostrou, e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou. Não acusou Deus de injustiça. Tudo se foi, menos a fé. Ferida, mas viva. No alto, o acusador observou. O primeiro golpe não quebrou Jó. Então veio outra reunião no céu. Deus novamente disse: Viste o meu servo Jó. Ainda conserva a integridade. O acusador respondeu: Pele por pele. Toca no corpo dele, e verás. E Deus permitiu. Eis que ele está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Feridas dolorosas surgiram da cabeça aos pés. A coceira era insuportável. Jó sentou-se sobre as cinzas e pegou um caco para raspar as feridas. A dor era contínua. O cheiro das chagas, o peso da perda, o silêncio em volta.
Nesse momento, a voz de quem ele mais amava o feriu. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu com calma firme. Falaste como fala uma insensata. Receberemos de Deus o bem e não receberemos também o que é difícil? Ele não renegou a fé. O corpo estava em ruínas, mas a alma continuava ancorada em Deus. A notícia se espalhou, e 3 amigos vieram de longe: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, quase não o reconheceram. Choraram, rasgaram suas roupas, jogaram pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão 7 dias e 7 noites, sem dizer palavra. Foi um silêncio pesado. No 8º dia, Jó falou, não para blasfemar, mas para abrir a alma. Que pereça o dia do meu nascimento. Ele não desejava ofender a Deus. Desejava aliviar a angústia. Ele questionou o sentido do sofrimento. Perguntou por que a vida é concedida a quem só vê dor. Tudo o que eu temia me aconteceu. Não tenho paz. Os amigos então começaram a falar. Elifaz disse que o inocente não perece sem causa. Insinuou o pecado oculto. Vestiu a culpa com linguagem religiosa. Bildade foi mais duro. Se teus filhos morreram é porque pecaram. Se fores puro, Deus te restaurará. Zofar foi o mais severo. Deus até esqueceu parte da tua culpa. As palavras que deveriam consolar se tornaram feridas. Era teologia sem compaixão. Mas Jó sabia que não havia mentira em seu coração. E levantou um clamor. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu exporia a ele a minha causa. Ele não queria vencer um debate. Queria um encontro. Queria ouvir a voz de Deus. Mesmo assim, sua fé brilhou no escuro. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Depois de muitos discursos, uma nova voz surgiu. A de Eliú, o mais jovem. Com respeito e firmeza, ele disse: a sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso. Repreendeu os amigos por condenarem sem prova e sugeriu algo esquecido. Deus fala de muitas maneiras. Em sonhos, na dor, na disciplina que preserva a alma. Sofrimento, às vezes, não é punição, é processo, é direção, é cuidado severo. Eliú exaltou a grandeza de Deus e apontou para o céu, as nuvens, os trovões, a chuva. Olhem e aprendam a reverência. Deus está agindo mesmo quando não entendemos. Quando as palavras humanas cessaram, veio o que ninguém esperava. O vento se ergueu, o céu escureceu, a terra pareceu prender a respiração. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Deus não começou com explicações, mas com perguntas que revelavam sua grandeza e nossa pequenez. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Conheces as nascentes do mar? Foste às profundezas do abismo? Podes atar as constelações? Sabes as leis dos céus? Deus falou da neve e da chuva que cai no deserto, onde ninguém vê, do corvo que clama por alimento, da cabra montesa que dá à luz, do jumento selvagem que ninguém doma, do boi selvagem, da avestruz que esquece os ovos na areia, do cavalo que relincha na batalha, do falcão que corta os ventos. Cada detalhe dizia: eu sustento tudo, eu vejo tudo, eu cuido até do que você ignora. Não era humilhação, era revelação. Deus não respondeu por quê. Deus mostrou quem, e diante do quem, o porquê perdeu parte do peso. Jó tinha ouvido muitas vozes, vozes de julgamento, vozes de lógica, vozes de acusação. Agora, ele ouviu a voz. A presença de Deus encheu o vazio que explicações não preenchiam. Jó disse: eis que sou pequeno, o que te responderei? Ponho a mão na boca. Deus ainda falou de Beemote e Leviatã, poderes que o homem não controla, mas que Deus governa. A mensagem era clara: se não compreendemos nem as criaturas, como julgar o Criador? Então veio o quebrantamento. Jó confessou: eu falava do que não entendia. Com os ouvidos eu te conhecia, agora os meus olhos te veem. Ele se arrependeu, não de um pecado secreto contra os homens,
mas de tentar medir Deus com régua humana. Na mesma cinza onde chorara, ele se curvou em reverência. E Deus defendeu Jó. Repreendeu os amigos. Não falastes o que é reto a meu respeito, como o meu servo Jó. Ordenou que trouxessem sacrifícios e pediu que Jó orasse por eles. Jó orou. O ferido intercedeu pelos que o feriram. E quando orou, Deus mudou a sorte de Jó. Restaurou e multiplicou. Deu novos filhos, deu anos longos, mas, acima de tudo, deu a Jó algo maior que os bens, uma visão nova de Deus. O segredo de Jó não é uma fórmula oculta, é um encontro. Deus não deve explicações a ninguém. Ele oferece sua presença. Fé verdadeira não é feita de respostas, e sim de confiança. Confiança quando a dor aperta. Confiança quando o céu se cala. Confiança quando a tempestade ruge, porque é no redemoinho que Deus fala. Talvez você esteja no meio de perdas, dúvidas ou silêncios longos. Lembre-se, Deus ainda vê, Deus ainda fala, Deus ainda restaura. E mesmo quando você não entende, Ele continua sendo Deus. Se esta palavra alcançou o seu coração, respire fundo e declare: O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que a paz de Deus guarde sua mente e seu coração hoje.